Estamos aqui em mais um Pátio Cast. Que especial tá aqui hoje, não, Rafa? Muito especial, depois de algum tempo, Algum tempo, pra quem nos acompanha. E hoje é um episódio muito especial que nos motivou a estar de volta aqui, não é verdade? E a gente começa sem rodeios, Nubi. Ah, tá, ótimo. Hoje a gente já começa com 2 nomes que estão botando fogo santo nas redes sociais. Um é um padre e o outro canta, mas ele não só canta, tá? Eu tô descobrindo. Os dois postam uns vídeos que a gente não sabe se compartilha ou se compartilha rezando junto. Eu acho que é a melhor ideia, né? Bom, aliás, vamos falar dos dois, que eles atuam juntos, né, na evangelização em Cuiabá, unindo fé, comunicação, criatividade. Um é sacerdote da Arquidiocese de Cuiabá, natural do Paraná, formado em jornalismo pela UEL. E o outro é de Dourados e cresceu em Mundo Novo, que eu soube que lá ainda tá chegando luz. Olha que bom, vai dar tempo. De todo mundo assistir, né? Então... Bom, então eu acho que vamos jogar as perguntas na mesa e ver se eles respondem mesmo, porque eu não sei se eles vão responder tudo. Eu acho que a gente que vai entrar numa fria aqui, hein? Pelo que eu tô conhecendo. Então. Eu acho. Então vai lá. Vamos receber, então, com muito prazer, Padre Renan Cunha e João Vargas aqui no podcast. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Deus abençoe. Amém. A gente tá muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Com certeza, obrigado pelo convite. Que bom ter vocês aqui. Padre, parece que o senhor sempre costuma abrir o seu programa na rádio com uma oração. Sim. Antes da gente ir para as perguntas mais apimentadas, que tal a gente se preparar a alma, a inteligência aqui, a vontade? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este podcast. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, esperança nossa, sede de toda sabedoria, rogai por nós. Pode começar o tiroteio. Já estamos blindados. Agora dá. Atacar ou atacar? Senti toda... tá tudo aqui, ó, abençoado aqui. Abençoado. Bom, Dá que eu te dou. Começou. Eu acho que eles... aí, tá duvidando da gente, Rafael. Eu acho que, assim, eles se prepararam muito bem, né? Eu tô achando que eles estão, mas vamos lá, né? Vamos Vai. lá. Vamos começar, então, com polêmica e humor? Tá bom. Pode ser. Como se eles não gostassem, né? A gente gosta mais da polêmica do que o humor. Vamos dizer que é entretenimento. A mistura dos dois. Assim, né? Entretenimento. Os jovens falam que gostam de ir à minha missa porque tem entretenimento. Olha só. Entretenimento. Olha aí. E eu não faço nada de abuso litúrgico. Não faço nada Perfeito. diferente. Não é a show, missa não é nada. Protocolar. protocolar. Só que sempre tem um entretenimento. É uma homilia diferente. Eu não sou mais tão jovem, mas eu posso dizer que participei de várias homilias do padre durante a Santa Missa e realmente mexe com a gente. Dá uns chacoalhões. Você ainda fica olhando pro outro assim, ó. Vamos aproveitar e falar, então, já estamos falando de protocolar. Padre, o que o senhor pensa de quem vai mal vestido na missa? Olha... O senhor fala assim, vai se arrumar criatura ou filho de Deus? Eu assim, na verdade, eu procuro ser bem caridoso nesse sentido, porque algumas pessoas, de repente, elas estavam... Por exemplo, quando é missa semanal, né? Quando é missa semanal, de repente a pessoa passou na frente da igreja e se sentiu tocada para ir à missa, para estar ali. E era a roupa que ela tava. De repente ela estava voltando da academia, ela estava voltando de algum lugar, e era a roupa que ela tava. Então chegou ali e tal... Eu procuro não expor a pessoa, mas depois, privadamente, eu chamo e converso. Agora, quando o negócio é muito escancarado, aí eu chamo a atenção, né? Lá no Vaticano, o que acontece? Tem uma placa na frente da igreja, na frente da Basílica de São Pedro, dizendo proibido entrar com shorts curtos, bermudas... e decotes, saias curtas, então tem que manter um decoro. E isso é importante porque esses dias eu usava a seguinte analogia, né? A mulher que é casada e tal quer sair com o marido.
Eu tenho certeza. Você já é casada? Ainda não. Mas tá... Ah, não. Tá à procura. Estou aberta. Tá solteira. Não, João! Tá encalhado. Mês de Santo Antônio já foi, né? Vamos lá. Voltando. Então, assim... mas se você tivesse já um namorado ou um esposo, você vai sair com ele? Você ia gostar que ele saísse de bermuda e camisa do Flamengo? Não. É o fim da picada, É o fim da picada. Não, eu tava aqui pensando que tem algumas comunidades, às vezes, perto de praias, ou tem na Chapada, que às vezes a gente fica assim, faz essa concessão ou não pra pessoa ali, né, que tá... Então, a bermuda, a camisa de time, etc., é um momento mais descontraído, certo? Do mesmo modo, as vestes mais... uma coisa é se vestir pra ir pra praia, outra coisa é se vestir pra academia, outra coisa é se vestir pra ir pra missa. Então, precisa de um decoro. Mas, ao mesmo tempo, então, eu tomo cuidado para não expor, porque se eu falo da roupa ali naquele momento, todo mundo vai saber que eu tô falando daquela pessoa. Né? Então, todo mundo vai voltar os olhares para aquela pessoa. Tô não procurando. Agora, o que realmente me tira do sério é quando eu vejo as pessoas bagunçando, aí eu tento... meu limite, assim, eu me seguro até um limite. E mascando chiclete. Mascando chiclete eu não dou conta. Mascando chiclete. Ah, não. Porque qual que é você vai à missa para comungar. Sim. Para receber Nosso Senhor Eucarístico. Como que você recebe Nosso Senhor com chiclete na boca? Não é? E se você fosse numa entrevista de emprego, se você fosse... Não é a coisa mais desagradável você estar conversando com a pessoa e ela mascando chiclete assim, parecendo uma lhama cuspideira? Não tem como. Se estivesse no Peru ainda, né? Então eu chamo a atenção. Mas as roupas, assim, é que as pessoas perderam um pouco a noção. Então, na medida do possível, eu vou instruindo. Mas com caridade para não expor a pessoa e ela se sentir agredida. Excelente. E tanto eu quanto o Padre Renan, a gente trabalha muito com evangelização dos jovens. O Padre Renan lá com o Joque, eu com os jovens da Divina Misericórdia. E muitos deles acabaram de entrar na igreja, né? Então a gente primeiro tem que ter um trabalho de ensinamento, de catequese com eles, porque eles não vão chegar vestidos da forma que a gente gostaria, assim de cara, né? A gente primeiro precisa de um trabalho maior de evangelização, primeiro para eles entenderem o porquê que eles devem ir de outra maneira vestidos na missa, para depois cobrar a forma que eles devem se vestir mesmo, né? Isso, jovens já que tem ali discernimento, podem tomar... Não é uma criança que depende ainda dos pais para se vestir, né? Exato. Entendi. Bom... É porque o próprio São Paulo fala, né? Para alguns eu dou alimentos sólidos, para outro eu dou... papinha de bebê. Exatamente essa expressão. É interessante isso, como é mais fácil hoje as pessoas entenderem a importância da vestimenta para outros ambientes e momentos, como o padre falou, do emprego, do que para a Santa Missa. É interessante isso. Ou para o momento de Deus, enfim. Como é mais fácil hoje. Mas tem uma história legal de um padre aqui de Cuiabá, das antigas, né? Bem das antigas, que... Conta-se que uma vez uma noiva chegou super mal vestida, logo a noiva, assim, com decotão, aquela coisa. Acontece muito. Aí o padre pegou a estola e enrolou nela. Eu conheço, inclusive, falaram que eu cantei no casamento semana passada com ele. Jesus. Ah, é? Olha aí. Pois é. Então, interessante. Fica no ar. Mas, João, por esse seu jeito verdadeiro de expor e brincar e trazer para a realidade, algum padre já te deu algum puxão de orelha aí? Tirando o Padre Renan. Padre não, mas algumas pessoas da igreja ficaram um pouco chateadas, zangadas. Porque eu tenho, assim, a filosofia que eu zoo todo mundo. Seja os que eu concordo, os que eu não concordo, porque na igreja a gente sabe que tem alguns... A gente divide, às vezes, entre carismáticos, tradicionalistas, e eu gosto de brincar com todo mundo. E como eu brinco muito comigo mesmo, que o padre me batendo e tal, eu tomo a liberdade de brincar com outras pessoas também. E muitas pessoas acham muito engraçado quando eu me zoo ou quando eu zoo outras pessoas, mas quando eu zoo o grupinho deles, já não aguento.
Ficam bravos. Não é à toa que muitos humoristas nesse país estão passando aí por umas certas censuras, não? E eu tenho foto com alguns deles. Algum é assim, coisa Mas o que eu vejo assim, existe a virtude da eutropélia, que é a virtude do bom humor. E o bom humor é necessário, né? Santo Tomás de Aquino fala sobre isso. E as pessoas, hoje em dia, infelizmente, não estão sabendo ter este bom humor de saber discernir o que é brincadeira e o que é sério. E temos o caso agora do Léo Lins, né? Polêmico. Eu não acompanho, nunca acompanhei o Léo Lins, não sei. Eu sei que ele já falou algumas coisas bem problemáticas, assim. Sim. Né? Mas a igreja sempre faz a distinção do que uma coisa é um pecado. Então, muitas coisas que ele fala, do que eu já ouvi, podem ser considerados pecados graves, porque já passa o limite do humor e vai para falta de caridade. Ofensa. Para depreciação, né? Mas outra coisa é crime. Então, qual que é a situação que nós vamos entrar, né? Sim. Porque daí já começa a entrar num campo de que parece que está começando a querer cercear a liberdade de expressão, etc. Porque o humor é muito delicado. É uma forma de falar da realidade sem o peso da realidade, muitas vezes. Eu penso assim, quando bem feita, quando com leveza. Porque até faz as pessoas refletirem mais sobre a própria vida através de cenas de humor. A arte tá aí pra isso, muitas vezes. Não? E você pega as cenas do Chaves, tem coisas lá no Chaves que hoje seriam impensáveis. Exato. Tem episódios que seriam classificados como homofóbicos, machistas, misóginos. Sim. E todas as outras. Um pouco de cada ali, né? Tem o Nhonho, tem a dona Florinda. Gordofóbico. Intolerância religiosa com a bruxa do 71. Etarismo. Exatamente. Mas é interessante que nessa época não tinha mais diagnóstico de pessoas com depressão, ansiedade. É interessante porque tiraram esses modos de humor, mas as pessoas estão cada vez também mais fechadas, mais... não sei se... Olha como que não faz tanto sentido tirar o humor no mundo e o mundo começa a ficar mais triste. É porque nós estamos vivendo uma era de extremos. Então, por exemplo, até já entrando na questão de política. Para você criticar um lado... você precisa também criticar o outro, porque senão necessariamente as pessoas falam, ele está criticando fulano, quer dizer que ele é do outro lado. As pessoas não sabem se atém à informação. Avaliar o contexto, a situação e que todo mundo é criticável. Não tem... mesmo o Papa, ele é infalível apenas em algumas situações. Ele ainda é um ser humano? Ele ainda é um ser humano. Olha só. E esse título que a gente estava conversando nos bastidores esses dias, né? Do título de Padre Moderninho. Tá. O padre considera um elogio, uma crítica ou já virou uma identidade de missão mesmo? Então, esse título nasceu... Por quê? O que acontece? Eu vim do jornalismo, estudei jornalismo, então sempre estive ligado muito às coisas... da chamada cultura pop, vamos dizer assim. E eu falava que era uma cultura inútil, mas eu tô vendo que ela não é tão inútil assim, porque ela me serviu em muitas ocasiões para criar conexão com pessoas de outros grupos, né, com os próprios adolescentes. Então daí que nasceu a ideia do Padre Moderninho, porque eu acabo usando muita referência da cultura pop nas minhas pregações, programas, homilias, etc. Um caso especial, por exemplo. Qual foi o primeiro vídeo meu que explodiu nas redes sociais? É um vídeo que eu tô descendo a Bom Despacho ali, a igreja do Bom Despacho, o morro, e eu tô bem descontraída, assim, balançando o braço, e eu coloquei uma música lá da Taylor Swift no vídeo. E a legenda do vídeo era o padre contente, voltando para casa,
quando a homilia leva todo mundo pra confissão. O negócio viralizou, deu 160 mil visualizações, um monte de comentário, etc. Uma outra situação, que eu fui visitar uma casa e uma moça, né, uma jovem, estava passando por umas dificuldades, os pais pediram para ir lá conversar com ela e tal. E aí surgiu uma conversa sobre músicas. Aí o pai falou, eu gosto de Roberto Carlos, a mãe, eu gosto, sei lá, eu não lembro do que a mãe gostava, acho que era de algum sertanejo. E aí, para puxar a conversa com a filha, vocês não vão gostar do que eu ouço, né? Ela falou, tem certeza que vocês não vão nem saber quem que eu ouço, né? Ela toda tímida, assim. Aí ela falou, daí eu falei, mas que tipo de música que você gosta, né? Aí ela falou, eu gosto da Ariana Grande. Aí eu peguei pra ela, so one last time, I need to be. Eu cantei um refrão da música. Ela já deve ter feito assim, ó. Aí ela, o quê? O padre sabe a música. Eu só sei essa música. É importante. Pra pegar ali. Então, daí que surgiu, porque daí nos retiros eu comecei a usar essas referências e nossa, o padre é moderninho, Sim. Aí ficou essa história de padre moderninho. Eu vou fazer uma pergunta no meio, antes de eu ir para a próxima. Ô padre, mas assim, ao longo da história da igreja, eu imagino que houve outros movimentos de aproximar o contexto daquela atualidade, daquele momento, com a fé da igreja, com a doutrina, o litúrgico. Deve ter havido outros momentos assim também. Na época de Roberto Carlos, Gal Costa, e vai pegar para trás também. Sempre foi assim. A igreja, ela não destrói a cultura local. Ela batiza a cultura local. Ela faz aquela cultura se tornar sobrenatural. Tanto que existe dentro da teologia católica, dentro do catecismo, o conceito de inculturação. É você chegar no lugar, reconhecer os valores positivos daquela cultura e ressignificá-los a partir de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi isso que ele veio fazer aqui. Ele veio nos redimir. Sim. E redimir também a cultura. Sim. Então mesmo São José de Anchieta, quando ele veio, foi ele que escreveu a gramática Tupi-Guarani. Né? Ele fez os teatros na linguagem dos indígenas, tudo. Então, vamos dizer assim, São José de Anchieta era moderninho. Aí. Deviam olhar pra ele e falar, tá perdido mesmo, né? Lá no meio dos índios, lá, né? Mas eu vou... E aí eu peço pro João falar pra gente sobre o que a gente veio falando várias vezes do Lilo e Stitch. E o demônio. Então, a gente gosta muito de falar sobre o que está sendo lançado de filme, de série, do que acontece na realidade das pessoas que a gente está querendo comunicar também. Porque a Rádio Bom Jesus, a gente sempre alcançou muitas pessoas adultas, um pouco mais de idade, e a gente viu que tinha um gapzinho de alcançar o jovem. Então, a gente quer levar a Rádio Bom Jesus também aos mais jovens. Então, a gente começou a falar de coisas que são corriqueiras para eles. Então, foi lançado o Lilo e Stitch, né? Na sala de cinema tava um monte de criança, Padre Renan e Padre Gabriel, né? Padre Gabriel. Sim. E a gente viu que muitas pessoas estavam demonizando o filme, né? Porque eu acho que no filme antigo, né, Padre? Na animação, tem uma cena dela fazendo um tipo de voodoo. De voodoo. Mas uma coisa de criança, né? Não é uma coisa que ela promove isso, nem nada. E até no filme é retratado como uma coisa ruim. Porque a gente sabe que no começo do filme a Lilo é tratada como uma criança problemática, né? Então a gente quis aproveitar esse gancho do filme e trazer outras coisas que as pessoas demonizavam por ignorância ou por saberem pouco do que se passava. Existe, parece, uma linha tênue do enculturar e entender que aquilo que a gente vive pode tomar um outro significado sem deixar da gente viver. Eu tenho uma cultura, um jeito de falar, um jeito de estudar. E aí você entender que aquilo é um meio, muitas vezes, e não o fim. Então, acho que por isso que entender sobre o Nosso Senhor Jesus faz tudo ter outro significado. Mas, de repente, também se torna algo completamente... Eu confesso que essa polêmica do filme do Lilo e Stitch entre os cristãos me causou assim
um profundo escândalo. Eu fiquei muito assustado com o grau de fundamentalismo de muitos cristãos e pelo fato de muitos católicos terem embarcado nesse fundamentalismo a partir de informações de outras igrejas. Não foram os pastores deles, ou seja, os sacerdotes que estavam falando sobre isso, mas eles assistiram vídeos completamente sensacionalistas na internet e começaram a demonizar um filme cuja mensagem principal é de amor e amor à família na questão dos laços familiares que transcendem os laços sanguíneos. Essa é a mensagem do filme. E porque lá no meio tem uma cena muito particular. A menina sofre bullying, é discriminada, é perseguida no colégio, ela é órfã e a cena em que aparece ela fazendo o feitiço lá é uma cena em que ela tá revoltada pela perseguição que ela sofre das crianças. Um desespero e tal. quase. Ela tá em desespero. E assim, e a forma como mostra é totalmente cômica e mostra que é negativo o que ela tá fazendo. Tanto que depois ela pede perdão pras amigas, etc. Só que recortaram essa cena e colocaram como se o filme fosse um filme sobre voodoo. E que as crianças não poderiam assistir, que era uma coisa demoníaca, que as crianças iam ser enfeitiçadas pelo diabo. Que incentivava a fazer tinha algo intrínseco ali. Que o Stitch era um demônio e que as crianças seriam possuídas pelo diabo. Eu falei, cara, vocês são malucos. Como que vocês estão falando isso? Né? Então, eu falei, como isso está atingindo os católicos, eu preciso me posicionar. Né? E depois, o Padre Paulo Ricardo, que é uma referência de evangelização na internet, ele fez um programa falando assim, sobre educação dos filhos. Aí ele falou assim, não pense que porque o seu filho, de repente, vai ler Os Lusíadas de Camões, ele vai sair queimando incenso para Zeus. Aquilo ali é literatura. Eu falei, gente, é a mesma coisa que eu falei. O Padre Paulo só usou um exemplo mais sofisticado, que é Os Lusíadas. No meu caso, eu usei no Stitch. Mas também porque as pessoas que assistem o Padre Paulo são pessoas que têm uma busca de uma vida intelectual. Eu preciso falar com um público que não tá nesse nível. Eu preciso acessar. E o nível deles é esse, da cultura pop, etc. Quem vai falar para esse público? Eu vi que eu consigo falar. Então eu vou usar esse dom. E não tão distante, problematizaram também o Tom e Jerry, né? Então, assim, tem muito... Assim, qual foi? Porque eles se embatiam ali? Coitado. Atirei o pau no gato. É nessa linha, exatamente. Mas aí não vai poder assistir mais nada. Não vai poder assistir Chaves, não vai poder assistir Pica-Pau. O que vai sobrar pra alguém assistir? Aí volta... Vai sobrar o Esmiliguido. Aquela coisa cafona. Não, parada nos anos 90 lá. Exatamente. Mas é justamente, acho que o padre estava falando, é como a cultura pode ser entendida e ferramenta dentro de uma vida cristã. Exato. É claro que precisa de discernimento, precisa de purificação. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Provar e tudo e ficar com o que é bom, precisa de discernimento. Tem certas coisas que realmente são intrinsecamente más, que não dá para aproveitar nada e se expor a esse tipo de cultura e de entretenimento pode ser uma ocasião próxima de pecado, então mas a gente precisa de ter consciência para discernir isso. A Igreja Católica trabalha muito com esse conceito de consciência. Nós não temos gurus que vai lá e diz para mim o que é certo e errado e eu sigo como um robozinho. Não, nós temos que formar a nossa consciência para discernir o bem do mal. Sim. O que muitas vezes é sintoma de uma consciência desordenada, né? Ou a pessoa é totalmente laxa com sua consciência, tudo pode, ou muito escrupulosa que nada pode, né? A gente vê muito isso. Tem um caso, essa questão de escrúpulo, de um casal, né, que mandou mensagem uma vez pra mim, falando assim, padre, eu posso beijar a bochecha da minha namorada? Aí eu respondi assim, escuta aqui, quando vocês se casarem e estiverem na lua de mel, vocês vão mandar mensagem pra mim perguntando o que pode ou não pode? Você já começou assim, né? Pelo amor de Deus! Né? Tem algumas coisas que não precisa do padre pra responder. É só, né?
Por isso que a educação é importante o tempo inteiro. A evangelização em outro grau. Mas é que as pessoas, elas não querem pensar, elas querem gurus pra dizer pense por elas. que pense por elas. Por isso que eu não abro caixinha de pergunta no Instagram. Porque vem as perguntas mais cretinas. Ainda mais na era do coach, né? Isso aí já é outro assunto polêmica. Bom. Aqui, deixa eu falar aqui. Vocês iam lançar até um curso sobre isso, né? É porque assim, ano passado eu fiquei assustado com uma situação que eu considero gravíssima. Essa história de pessoas que acabaram de se converter e de repente não tem tanta formação assim, já se arriscam a fazer pregações tremendas de conteúdos morais e até lançar curso, etc. Que me parece uma atitude bastante imprudente. E uma coisa que pegou muito neste meio é a história dos cursos para ajudar a viver a castidade, né? Então, cursos contra a pornografia, contra toques impuros, etc e tal. Que a princípio parece estar ordenado. Tudo ok, tudo bem. Só que o catecismo da igreja diz o seguinte: para fazer uma justa avaliação desse tema, o sacerdote precisa avaliar na pessoa o grau de maturidade, os hábitos adquiridos, a questão psicológica, se a pessoa tem algum transtorno, compulsão, né? O contexto cultural na qual a pessoa foi criada, entendeu? Que levou aquela pessoa a viver a sexualidade de uma maneira muito desregrada, só que foi aquele ambiente. Como que você vai avaliar isso num curso EAD? E muitas vezes a solução que é dada para alguns pode ser um remédio, para outros um veneno. Exatamente. Um veneno. Então você cria um curso... Como todo vício. Então você cria um curso lá e fica falando o tempo todo disso e venha comigo que você vai viver a castidade fazendo um detox de 40 dias. Pelo amor de Deus, isso quase picaretagem. Dieta. E assim, o risco, né? Aconteceu, quando eu comecei a ver, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, é um tal de curso da castidade pra lá, é um curso da castidade pra cá. Quer realmente um remédio pra isso? Se confesse com frequência, comungue, busque a Eucaristia, busque um diretor espiritual, ajuda psicológica e não fale tanto disso. Porque quanto mais você fala, mais o seu cérebro fica estimulado. Alimentando. Eu não tô tendo problema com isso, mas eu tô ouvindo tanto povo falar disso que eu já começo a ter imaginações. Então eu bloqueei todas essas coisas. E entra num ciclo ligeiramente errado da culpa que volta e a pessoa continua e não pensa, não lida daquilo com amor e acolhimento. E outra coisa, sem a devida abordagem psicológica e psiquiátrica. Como que faz isso num curso da internet para 2.000, 4.000 pessoas? Sim. E aí você... Aí nós vamos lançar um curso. Então vamos resolver também. Isso aqui agora. Vamos aproveitar o programa aqui para o curso curso, Eu falei assim, nós vamos lançar um curso infalível da castidade. O primeiro módulo vai ser devastador. A gente promete que nesse curso, promete. Cura imediata logo no primeiro módulo. E a taxa de natalidade do Brasil vai cair pela metade. O pessoal vai ficar tão traumatizado. Você tá preparado, Rafael? Você não tinha ouvido, né? Ele não dá. Matriculou no curso, a libido da pessoa cai. Olha... Se você está buscando uma vida santa, matricule-se nesse curso. Ou o seu dinheiro de volta. Não, mas isso não funcionar. Não tem como. Só não dá pra garantir o céu, mas... Primeiro módulo, ver o João Vargas sem camisa. Você matriculou, vai aparecer uma foto minha. Primeiro módulo. Padre, é assim que o senhor tá aí me aproximando do rapaz. Agora já não tá. Olha, acabou. Vai ser tão assustador. Se a pessoa, depois dessa, quiser mais alguma coisa, a pessoa é um psicopata. Alguma coisa assim. No caso aqui tem edição. Dá pra... Deixa eu tirar o óculos da miopia. Ai, muito bom. Por falar em assuntos mais aquecidos... Você gostou desse tema, né, Rafael? Vou ligar para sua esposa.
Vamos falar do show da Lady Gaga, que a gente falou nos bastidores também. As notícias, eu quero saber se... conta pra gente aquela relação, se é fake news ou não, se envolve, aliás, fake news ou não, com relação a outro show, né, Núbia? Então, parece que... É verdade, padre, que o senhor gosta daquela música Judas, Judas? Então, o que eu... Sempre quando algo faz muito sucesso, eu procuro saber o porquê. Mas o porquê de verdade. Porque a gente estava falando da questão do fundamentalismo. Sim. Qual que é a atitude das pessoas? Esse negócio tá fazendo sucesso, é do diabo. A pessoa fez pacto com o demônio. A Xuxa fez sucesso, pacto com o demônio. O disquinho virado ao contrário e tal. Lembra dessas histórias? É quase uma inveja, às vezes, que transfigura e a pessoa usa disso. Nunca se sabe também. Você lembra do grupo Ruge? Lembro. A música Ragatanga. Lembro. O refrão. Porque era sererê, raderê. Todo mundo na época. Na infância. Feitiço diabólico, elas estão fazendo sucesso porque elas fizeram pacto com o demônio. Então, essa história sempre volta do pacto com o demônio. Tá? Então, Lady Gaga. O pessoal foi lá, foi um culto a Satanás e não sei o que, etc. O que eu pude ver, né, da questão ali do show? Realmente, a Lady Gaga, a arte que ela faz é uma arte bizarra. É um show do caos. E ela mesma fala isso, né? Eu fui assistir um pedaço ali para entender do que se tratava. Sim. E ela fala que... Qual que é a situação ali que eu pude entender? É uma pessoa que tem os seus traumas interiores, que tem uma luta interior muito grande, que experimenta o caos e que para conseguir viver, expressa esse caos interior por meio da arte, por meio da música. Tanto que uma das frases dela é dance or die, ou seja, dance ou morra. Então, para ela ali, aquela arte caótica é a forma dela colocar para fora os traumas, as coisas que ela tenha, né? As paixões ali. As experiências. E é tudo muito simbólico, porque a Lady Gaga tem uma base formativa católica. Não estou dizendo que as coisas que ela faz sejam católicas, mas a simbologia, a filosofia, até a teologia está ali por detrás. E ela usa isso porque ela sabe que é gatilho, que vai dar entretenimento, que vai dar polêmica, que vai dar engajamento e vai fazer sucesso. Sim. Ela lançou essa música Judas aí na Semana Santa. Então. Porque ela sabia que ia repercutir, que ia dar audiência, e que o povo ia falar que era do diabo, os católicos e os cristãos iam falar uma coisa, aí ela quer engajamento, ela faz sucesso com isso, né? Paciência. Agora, a questão é... Até os fãs dela se identificam como Little Monster, identificam o caçador ali. O que eu vejo ali quando eles colocam isso? Eu vejo que eles sentem a mesma coisa que ela, tem aquele caos interior. São pessoas que experimentam uma fragmentação social, identitária, vamos usar a expressão, né? Sexual, a expressão que o pessoal gosta de usar, uma fragmentação de gênero, etc e tal. E expressam isso por meio da música. A minha preocupação é como falar com este público. Porque o que eu vi de reação entre católicos e entre cristãos? Porque o show da Aline Barros, do Diante do Trono, a JMJ com o Papa Francisco, deu 4 milhões de pessoas em Copacabana. Então ganhou da Lady Gaga. Ok, mas tinha 2 milhões de pessoas lá. Não é competição. Como é que eu falo para eles? Porque também são filhos de Deus. São pessoas amadas. Com certeza tem muitos batizados lá. E como é que eu vou falar para eles? Eu preciso falar de um jeito que acolha o sofrimento, acolha esse caos que eles querem expressar, que compreenda, que transmita amor e que dê a eles essa opção a mais de não só dance or die, mas tem a redenção de Cristo. Tem o amor de Cristo que vai dar essa ordem interior que todos nós buscamos. Porque esse caos todos nós vivemos, porque somos marcados pelo pecado original. Então todo mundo experimenta essa dor.
Todo mundo sofre isso. Nós, católicos, que experimentamos o amor de Deus, que fomos redimidos, e eles também podem ser, encontramos essa paz em Cristo. Né? E eu quero levar essa paz para eles também. A esperança. A esperança. A salvação. Não, porque assim, quando eu digo, esse povo é tudo do demônio, eles vão falar assim, nós somos o demônio mesmo. Muitos já meio que por causa dessa condenação, eles já aceitaram, nós vamos pro inferno mesmo. Nós queremos ir pro inferno. Não pode. Né? Vamos pro céu, cara. Tem um amor maior do que isso. Tem uma redenção maior do que simplesmente dançar. Vamos dançar como Davi, então. Ao redor da Arca da Aliança. Me quebrei aqui agora, hein, Rafael? Toca aí. Não tem jeito. Foi agora, homilia aqui quase, né, padre? Mas é interessante. Não enfrentar e sim acolher. Né? Não é uma competição, né? Não. Como o desafio, né, de você conseguir passar essa mensagem, né? Do que é verdadeiro, do que é verídico, do que foi real, né? E aí, a rádio hoje tem entrado muito como essa ferramenta, não, padre? Sim, ali? A Rádio Bom Jesus, eu vi que eu consegui acessar um público que outros não conseguem, de repente, porque cada um tem o seu dom, cada um tem a sua vocação, cada um é chamado a ser pastor de um rebanho. Eu vi que eu estou conseguindo acessar certos públicos. Inclusive, eu fiz um programa recentemente sobre esse tema da homossexualidade, lá na rádio. E expus toda a doutrina católica a respeito deste assunto. E sem ceder em nada daquilo que é a posição da nossa, a partir da antropologia, do que a gente entende da sexualidade, sem ceder em nada. Mas buscando falar de uma forma que não agrida ninguém. Que a pessoa possa, padre, entendi o seu ponto, ok, somos amigos, não somos inimigos por causa disso, eu posso, não consigo ainda fazer o passo que o Senhor está propondo, mas entendi. Né? E aí o que aconteceu? No final do programa, 2 homens que vivem juntos como um casal, estavam ouvindo o programa, e se sentiram tocados, mandaram mensagem, falaram, padre, nós queremos essa fé católica que o senhor está expondo aí. Sim. Falei, pronto, se era só esses 2 que estavam ouvindo, já valeu o programa. Olha só. Com certeza. Olha só, uma alma, acho que já vale muito. Sim. E aí, Rafa, então, e agora? Caramba, que papo, tá indo muito bom, né? Muito bom. Você quer fazer algum desafio agora no meio? O que a gente faz? Eu ia fazer uma pergunta aproveitando esse tema. Tá, então vai. E a gente entra no primeiro desafio. Tá bom, né? Vou pensando aqui então. Pode ser? Fechou. Então, fechou. Não, eu achei muito interessante, porque é um desafio para os pais, por exemplo, sobre esse tema, né? Sim. Numa era de multigêneros, né? Novos gêneros, enfim. Sim. Não somente a homossexualidade, mas surgiram várias versões e o ponto é para o pai que a criança, eu que tenho filhos, né? Se depara com essas novas formações, essas novas versões, não tô nem sabendo colocar aqui como seria, porque realmente cis, trans, fluido, exatamente. Não binário. E aí a gente tem que obrigado a estudar sobre isso para poder esclarecer também. Sim. Como que o padre vê essa nova geração se deparando com também essas novas formações de gênero? Uma série que retratou muito essa questão da dificuldade de linguagem entre os pais e os filhos foi a série que saiu recentemente pela Netflix. Não sei se vocês viram, Adolescência. Não, essa eu não vi, você viu? Sim, viu sim. Essa? Muito pesada. Forte. Muito pesada. E você vê que tudo aconteceu ali por meio da internet, de uma linguagem que os pais não acessavam. A questão do Red Pill, a questão do incel, o que é isso? Né? Para nós... E aí que são linguagens que despistam os pais. Despistam, né? Você consegue criar uma nova... E aí isso que meio que surpreendeu, muitas vezes com os jovens, quando eu tô nas pregações, etc., porque eu falo isso.
Aí ele falou, nossa, o padre pegou a gente. Esses dias atrás, né, eu tava num jogo e tal, aí um dos meninos lá soltou um meme. E eu dei risada, né? Ele falou, padre, o senhor entendeu o que eu falei? Claro que eu entendi. Aí ele falou, nossa senhora! E depois ele veio conversar comigo. Foi assim, o fato de eu ter entendido a linguagem dele abriu as portas para que ele viesse conversar e pedir orientação e tal. Foi muito interessante. Então, esse desafio dos padres e dos pais, que eles precisam estar ligados a este mundo. Eles precisam, pelo menos, conhecer essa linguagem dos jovens. Um dia eu tive que intermediar uma crise familiar porque a filha estava chamando o pai de homofóbico. Mas o pai não entendia nada daqueles termos de cis, de trans e tal. Ele falou, eu não tô entendendo nada, o que a minha filha tá falando, de onde que ela tirou isso, por que eu sou isso? Então, eu tive que explicar para ele todos esses conceitos e também conversar com a filha para orientá-la, porque você vê que tudo isso, essa linguagem, essa questão de cis, de trans, isso causa uma profunda fragmentação no eu da pessoa. Tem até aquele filme Fragmentado. Uma fragmentação que é prejudicial. A gente vê pelas pessoas que a gente que lida ali. Porque ela mesma não sabe quem ela é, ela fica perdida. Então, sente atração por um sexo, mas se identifica como homem, mas se veste como mulher e tal. Você vê que há uma profunda crise ali. Já. Então, não vou condenar a pessoa, não posso condenar, mas qual que é o caminho que a Igreja Católica, que a fé cristã, que a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo vai apresentar? De integridade, da pessoa se entender como um todo, e não só a partir das suas paixões que a fragmentam. E que só podem ser provadas neste mundo. Parece que, assim, você só vale se você tiver incluso aqui. Então, você não pode se aceitar. Você não pode ser você, porque você tem que se adequar até para ser amado nesse mundo. Sim. Então, o ser humano, ele é uno. Ele não pode se fragmentar dessa maneira. Uma pedra, quando você a divide, nós temos duas pedras. Não é um ser uno. Uhum. Né? Ele é um ser menos complexo. Uhum. O ser humano é complexo porque ele é uno, indivisível, único, uma pessoa. Antes de você ser uma sexualidade, você é uma pessoa. Né? Você não é um animal. E a sexualidade, ela é uma dimensão disso, que precisa estar bem integrada no todo. Né? Então, na sua forma de ser masculino, na sua forma, né, da mulher ser feminina, integrando tudo dentro daquela pessoa. Se você fragmenta, atirando para um lado, atirando para o outro, você vai se destruir. É autodestrutivo. E a gente vê isso na prática. O caso famoso, aquele filme A Garota Dinamarquesa. O pessoal elogia muito e tal, ícone da... Prêmios. Tá, qual que foi o fim? Ela queria, né, a garota dinamarquesa queria pôr um útero. Mas homem não tem útero. Ela colocou, fez a cirurgia. Morreu. Nós não queremos a morte, nós queremos a vida. Sim. E a vida em abundância. Então tem certas coisas que, por mais que eu sinta, eu preciso fazer um discernimento se aquilo que eu estou sentindo, se eu seguir por aquele caminho, será que eu não vou entrar num caminho de morte, achando que aquilo é vida? Uhum. Então, e a fé cristã, então, nós como sacerdotes, estamos aqui para iluminar esse caminho. Para que a pessoa faça o discernimento. Eu estou achando que isso daqui é vida, mas vai ser morte.
Nossa, eu queria continuar esse assunto, porque, nossa, ontem, hoje, em como é imprescindível a gente se conhecer, me veio Santa Teresa aqui na cabeça, que foi uma santa, o padre vai falar melhor do que eu, que primeiro se olhou e ela fala muito do autoconhecimento, até para poder amar a Deus. Então parece que as pessoas não estão tão indo no que realmente elas são, parece, é isso, né? Tem um autor que eu gosto muito chamado Gustavo Corsão. Ele tem um termo para denominar a nossa sociedade que é muito interessante. Ele fala assim que antigamente na Idade Média falava-se que era o teocentrismo, ou seja, o centro é Deus. Uhum. Depois, com o Renascimento, seria o antropocentrismo. Uhum. Mas ele diz, não é antropocentrismo. A sociedade moderna é uma sociedade antropoecêntrica. Não é antropocêntrica. Uhum. Não é que o homem seja o centro, mas os feitos do homem parece que são o centro. Por isso que é cêntrica. Entendi. Se valoriza aquilo que você faz, que você conquista, que você... emite. Que você emite, ou seja, é a sociedade da aparência. O homem não se ama mais por aquilo que ele é intimamente, mas por aquilo que ele é exteriormente. E quando você não parece estar nos padrões daquilo que é lindo exteriormente, a pessoa se deprime. A pessoa está buscando e vai lutar para buscar... Tá aí os filtros do Instagram, né? Então, é uma sociedade excêntrica que está se valorizando por aquilo que é periférico no ser humano. Pelas suas paixões, pela sua aparência, pela sua posição social, por aquilo que ela tem de habilidades ou não. Se você tem, você é um super-homem. Se você não tem, você não vale e precisa conquistar. Então vai para academia para conseguir o shape e tal, etc. Vai, as roupas, o estilo. E quanto mais excêntrico e mais chamar a atenção, mais pavão você for, melhor. Só que o eu interior, né, o eu de verdade ali está escondido debaixo da maquiagem. É a linha tênue de tudo. De novo. Uhum. Sobre... Nossa, é profundo demais pra gente parar pra pensar. Eu acho que a gente devia ir pro desafio agora, ô Rafael. Pra gente depois voltar para o tema, né? Relaxar um pouco. Eu acho. Já fiz ela chorar? Já. Não, agora eu ia viajar nas ideias agora, longe. Eu pensei em trazer, só pra você, agora, e depois a gente volta pro tema de... Mas com certeza. Com certeza, né? Com certeza. E o João, né? Porque agora chegou... Isso, exatamente. Daqui a pouco a gente vai ter uma pergunta pro João também, né? Sim, com certeza. Volta aqui. Sim. Agora até engasguei, porque chegou o momento tenso do programa. Tenso, galera. É o quadro tradicional aqui do PátioCast. Tradicionalíssimo. Histórias minhas. Nunca contadas. Estão preparados? Eles até se entreolharam ali, você viu? O que é isso, meu Deus, né? A gente quer muito, e com certeza quem tá assistindo e já gosta muito de vocês, saber uma história que não é googlável, que não dá pra dar um Google e saber de vocês, que não tá ainda divulgada. É uma história minha, nunca contada. Algo que vocês nunca contaram, pode ser engraçado, constrangedor, pode ser até um bastidor de gravação de vocês, algo que aconteceu, mas que ninguém sabe. João Vargas. Pode ser. O que veio na tua cabeça? Um pouco mais longa. É a história de como eu vim para Cuiabá. Porque como eu não sou daqui, muitas pessoas me perguntam isso. O que você veio fazer em Cuiabá, né? Quando eu tinha 16 anos, eu passei na Faculdade Federal. Fui fazer engenharia lá no Paraná. Só que minha família sempre foi muito católica e eu nunca tive, na minha personalidade, querer muito sair pra festa, coisa do tipo, né? Então, quando eu fui lá chama Medianeira, no Paraná, eu comecei a me encantar muito com o mundo, né? Porque minha mãe achou uma excelente ideia me colocar num pensionato. Porque num pensionato o que acontece? Você tem roupa lavada, você tem comida, você tem todas essas coisas, mas você mora com mais 25 jovens. A mãe acha que tem assistência ali. E quando você coloca um jovem de 16 anos num monte de 25 jovens que tem 22, 23 anos, aí eu não tinha cabeça muito boa, cabeça fraca, né? Comecei a ir
na cabeça desses outros jovens. Então, tinha muito a questão... Por isso que eu falo muito com os jovens, porque eu falo assim, o que eu tô falando aqui pra vocês, eu já vivi, né? Eu sei o que acontece com você. Então, a gente ia muito na cervejada e eu comecei a entrar num ciclo muito forte de bebida. E no ciclo até de chegar assim no mercado, comprar uma bebida inteira e ir embora só com aquilo. E era muito comum pra mim aquilo dentro da realidade realidade que eu tava inserido, né? Só que isso começou quando você vai muito pra festa, o que fica em segundo plano é a própria faculdade. Eu não tava fazendo qualquer faculdade, eu tava fazendo uma engenharia na Federal, que é difícil pra burro, né? Que engenharia que você fazia? Eu fazia engenharia ambiental. Olha e sanitarista. Então, eu comecei a ir bastante mal na faculdade. E eu era a primeira pessoa da minha família que tinha ido para uma faculdade federal. Uau. E mudar fora, 16 anos, a primeira, todo mundo me tratava como se eu fosse um gênio da família. A estrela. Então, como eu comecei a ir muito mal, eu comecei a me sentir uma responsabilidade, assim, de fracasso. Então, eu voltava para casa, todo mundo perguntava se eu estava bem ou não. E eu fazia o sorrisão, falava que tô ótimo. Mas, na verdade, não tava. Só que isso me gerou uma consequência que foi o ponto mais baixo da minha vida, que é uma depressão muito forte. Que quem tem sabe, o meu maior problema foi ao dormir. Tinha semana que eu ficava a semana inteira sem dormir nenhum dia. Dormindo 1 hora, 2 horas por noite, que é nada, né? E isso começou a me deixar destruído. E o problema é que eu sabia que aquilo não era eu. Eu sabia, no fundo, lá no último grau da minha alma ali, eu entendia que eu montei um personagem para agradar as pessoas que estavam ali à minha volta. Então, quando eu ia numa festa, eu nem gostava daquilo ali, eu não gostava de estar ali. Mas eu montei um personagem para agradar as pessoas que estavam à minha volta, porque talvez com certeza por uma carência que eu tinha, né, de afetividade, nunca tive muitos amigos, minha personalidade nunca foi muito expansiva, eu sempre fui mais melancólico, mais retraído. Então eu tinha essa carência por ter muitos amigos, né? E foi assim que eu montei esse personagem festeiro, que apronta. Mas quando eu ia no espelho, quando você tá no meio dessa noitada, assim, às vezes você vai no banheiro e você olha pro espelho, assim. E não era eu que tava ali. E no meio de tudo isso, eu também já tinha uma namorada que já tinha 2 anos lá. E no meio de uma madrugada, eu peguei o meu telefone. Já era uma madrugada ali que quando a gente tá numa depressão muito forte, isso se leva por muitos dias, você passa a ficar sem dormir por muitos dias, isso começa a afetar muito sua cabeça. E você começa, que eu digo que é o que principal que fez minha vida dar uma mudança, que foi não ter uma perspectiva de felicidade. Quando você olha para o futuro e você fala assim, minha vida não vai ser mais feliz, não tem como. Eu não vejo uma saída para minha vida para ela voltar a ter uma felicidade que ela tinha antigamente. Foi nesse momento que numa madrugada, sem dormir, eu lembro até onde eu tava na área da casa da minha ex-namorada. Eu saí meio de fininho assim, peguei meu celular e liguei para a única pessoa que eu sabia que ia me atender aquele horário. Minha mãe. Minha mãe é psicóloga e eu sabia que naquele momento era a pessoa que eu tinha, porque a gente sabe que quando a gente tá numa vida desse tipo, quando a gente tá no fundo, você pode ligar para esses seus amigos aí que estão com você, que eles não vão te atender, não. Sim. Mas quando eu liguei para minha mãe, de madrugada mesmo, ela foi para Medianeira, que fica a 300 quilômetros mais ou menos de Mundo Novo, né? Que é a cidade que eu cresci com os meus pais. Me pegou de Malicuia e fui embora de lá. Deixei faculdade, deixei namorado, deixei tudo que eu tinha. Você ainda teve coragem? E para onde que eu ia? Esse que é a pergunta. Eu ia voltar para Mundo Novo. Mundo Novo, querendo ou não tem muitos recursos para quem quer estudar, quem quer fazer as coisas. Então eu vim para Cuiabá. Por quê? Porque Cuiabá eu tinha a irmã do meu pai, que é minha tia Guilmar, e o irmão da minha mãe, que é padre. Que é uma história muito interessante. Ele é padre, mas ele é casado também.
Porque isso aí é outro assunto. Temos um segundo episódio. Essa a gente quer até com comentários do padre Renan. Nossa! Ele já deixou de Mas hoje em dia, infelizmente, muitos padres abandonam e vazam, né? E casam aí... Mas meu tio não, ele fez todo o processo e hoje em dia ele é casado na Igreja Católica. Ah, que bom. Então, e ele sempre foi uma figura masculina que eu tive na minha vida, que sempre me ajudou muito, sempre me deu muita força e sempre foi um modelo para mim. Uma referência. Então, isso. E eu sabia que eu vindo para cá eu poderia encontrar algo que eu tinha perdido muito tempo atrás. Então eu cheguei aqui, mudei, terminei a faculdade aqui e foi no momento que chegou a Divina Misericórdia. Esse cordãozinho aqui que eu tenho é o sinal de aliança da comunidade Divina Misericórdia. E eu falo, finalizando essa história, que a comunidade Divina Misericórdia, muita gente fala assim, tal coisa mudou minha vida, tal coisa salvou minha vida. Mas a comunidade Divina Misericórdia, ela salvou minha vida literalmente. Porque quando você está numa situação tão dura como essa, pensamentos chegam à sua cabeça de como você não tem perspectiva de felicidade futura, você pensa que a única solução da sua vida é dar fim nela. Então a comunidade Divina Misericórdia, ela salvou minha vida, não da boca para fora, mas literalmente mesmo. Então eu chego no final expressando a minha gratidão por a comunidade. E dizer que, hoje em dia, a verdadeira felicidade, essa verdadeira essência, eu consegui voltar para ela. E realmente, quando eu encontrei e cheguei aqui em Cuiabá, muita gente pergunta, por que você não pensa em ir embora daqui? Porque em Cuiabá, me mostrou realmente quem eu sou de verdade. Quando eu olho pro espelho, eu não vejo mais aquele personagem que eu tinha montado para agradar os outros. Mas eu sou o João. Que as pessoas veem na internet, que vê lá na Rádio Bom Jesus, ou que vê no dia a dia, esse sou eu de verdade, hoje em dia. Esse que brinca, que fala coisa até que passa do limite, mas que realmente segue firme na caminhada de entender o que Jesus fez na minha vida e tentar fazer isso na vida de outras pessoas. Porque é uma coisa tão boa que aconteceu na minha vida que não tem como eu guardar só pra mim. Para mim, essa é o verdadeiro significado de evangelização. O que aconteceu na minha vida, aconteceu na vida do Padre Renan, é uma coisa tão grande que ela expande dentro da gente que acaba derramando. E esse derramar a gente quer que derrame na vida de outras pessoas, para que aconteça na vida delas o que aconteceu na minha também. Espero que eles não precisam chegar tão fundo para enxergar isso, mas que consiga com um pouco menos de esforço a gente levar Jesus até elas. Que testemunho mais lindo. Uau! Eu gostei demais. Você tá aí também, né? Pensando. Muito. O mais bacana é porque você tá a gente busca registros inéditos, né? Então você tá trazendo um ouro pra gente aqui. Foi muito especial ouvir. Sim. Com certeza vai inspirar outras pessoas a não chegarem tão fundo. Na verdade, muitas vezes a gente muda o rumo, a vida de uma pessoa sem saber, né? Então, alguém que está ouvindo agora pode estar, talvez, começando a pensar nisso, não chegou nem na metade e você conseguiu resgatar com uma inspiração dessa. E é por isso que eu acho tão forte na minha vida esse trabalho com a comunidade Divina Misericórdia, que a nossa principal ferramenta de evangelização são os acampamentos. Hoje em dia, o acampamento virou febre, está em todo lugar, né? O acampamento eu fiz desde o mirim, que é desde criancinha, assim, eu acho que eu tinha 11, 12 anos de idade, eu já fiz meu primeiro acampamento. E desde lá, eu venho servindo, antigamente na comunidade lá de Mundo Novo, hoje em dia aqui na Divina Misericórdia, mas ver a transformação da vida, principalmente os jovens, né, que eu trabalho mais com a juventude lá na comunidade, de como esses jovens chegam destruídos realmente, como o padre estava falando, fragmentados, com uma vida realmente toda quebrantada. E como depois eles encontram o amor de Deus lá no acampamento, nesse retiro, e a gente consegue trabalhar e dando o alimento líquido até a gente poder alimentar eles com mais propriedade, né? E ver esse desenvolver dos jovens que antigamente eram miristas, faquistas, hoje em dia já estão adultos, com barba na cara, casados, quantos já casados na comunidade que a gente viu fazendo acampamentos e se convertendo. Legal. Ali, é uma coisa que dá uma felicidade
genuína na vida da gente. Faquista quer dizer por causa do fac. Não é fascista. É formação de adolescente cristão. Pronto, aí, pessoal. Banidos lá. Não, daqui a pouco. Vem. Bom. E o padre? E tem o padre? História Porque depois dessa, padre, responsabilidade, hein? Então, não precisa ser tão... Tá. Eu vou colocar, acho que, uma coisa que talvez seja bem interessante, né? De se perguntar para um sacerdote. Eu acho que se eu tivesse aí do lado de vocês, eu perguntaria isso. Do jeito que eu gosto de perguntas polêmicas, né? Eu acho que eu perguntaria isso. Qual que é a maior tentação de um sacerdote? Porque uma coisa que pega muito no pé dos padres é a questão do celibato. Porque eles acham, e as pessoas acham que o celibato é o calcanhar de Aquiles dos sacerdotes. Então, a coisa mais terrível na vida do sacerdote é o celibato. Eu digo que é um assunto intocável, assim? Assunto... E eu acho assim que a coisa mais fácil de viver no sacerdócio é o celibato. Sendo bem sincero. Basta atender alguns casais durante a semana para você ter certeza que você não quer casar. Olha, uma boa... É uma vida bem mais tranquila, com certeza. Então, qual seria... Não se influencie. Tô aí. Mas se influenciar o Carmelo... Mas ali, às vezes penso, não tem como, né? Então, qual seria a maior tentação de um sacerdote? Qual seria a maior tentação do Padre Renan hoje? A luta interior do Padre Renan. Bem, quando eu fui ordenado sacerdote, um seminarista pegou e falou para mim assim, padre, na primeira missa sua, peça a Deus uma graça que o senhor quer receber. Porque São João Bosco fez isso e obteve essa graça. E aí eu pedi, na minha primeira missa, a graça da paternidade espiritual. De ser pai. De si mesmo? Não pai de mim mesmo. Mas ser um padre pai, né? Pai das almas, pai das pessoas, daqueles que vão estar sob a minha responsabilidade espiritual. Entendi. E desde então, assim, tem tido um ministério muito fecundo com a direção espiritual e com esse trabalho agora também com os jovens, por meio dos acampamentos e com a rádio, né? No entanto, eu não sou daqui. Eu sou de uma cidade chamada Assis Chateaubriand. Então, em questão de família sanguínea, eu não tenho ninguém aqui. E aí eu tenho lá no Paraná os meus pais, a minha família. E a minha mãe, hoje em dia, assim, ela vive uma dificuldade muito grande lá no Paraná. Ela mora só ela, a minha irmã e agora a minha avó, que está acamada, debilitada, tudo. E eu vejo o sofrimento da minha mãe, que é muito grande. Então, as minhas grandes lutas interiores, a minha maior tentação hoje em dia é falar assim, tchau, vou embora, quero cuidar da minha mãe. Quero voltar para lá. Só que tem aquela frase do Pequeno Príncipe, né? Você se torna eternamente responsável por quem você cativa. E Deus me deu essa graça da paternidade espiritual. Eu sei que eu tenho, então, uma responsabilidade com muitas almas. E aí, esse é o grande conflito. Eu vejo que eu estou cuidando de muitas almas que Deus me confiou e a minha renúncia é não poder estar lá para cuidar da minha mãe. Esse é o padre Paulo Ricardo já falava no seminário. O sacerdote não é um homem, mas é um sacrifício de um homem. Então, este tem sido o meu sacrifício, né? A grande renúncia. Que o celibato, quando fala, né, o celibato, o pessoal se prende à questão de ter uma esposa. Mas a renúncia do padre é muito maior do que isso. É a renúncia de si mesmo. E esta é a renúncia minha hoje.
de estar cuidando de muitos e não poder cuidar daquela que eu mais amo, que é a minha mãe. Eu cuido à distância, né? Então, essa é a grande tentação. E conhecendo outros sacerdotes, né? A gente vê também que essa questão de ter uma esposa é a mais indiferente de todas, né? A renúncia de um padre é muito maior do que isso. O sacrifício que ele faz é muito maior do que esse. E é um sacrifício que dilacera interiormente, assim. E se você não estiver muito consciente do chamado que você recebeu, da graça, né, você abandona mesmo. Ou faz até loucuras, como a gente está vendo, saiu a notícia recentemente de um sacerdote que tirou a própria vida, né? Qual que era a tentação que estava no coração desse padre? O que estava dilacerando esse coração para ele chegar nesse nível? As pessoas não sabem as lutas que um padre passa. E muitas vezes cobram muito dos padres, né? A gente vê, e eu vejo também a rotina do padre Renan, que ele não tem dia de folga. Ele, na verdade, tem um dia de folga, mas as pessoas não deixam. Mas eu não tenho a minha folga. A gente até falou a segunda, né, padre? Na última segunda-feira, o que aconteceu? Eu fiz um programa justamente falando da folga dos padres, da necessidade de descansar, etc. E foi muito interessante que eu terminei o programa, recebi uma mensagem pedindo unção dos enfermos. E a pessoa falou assim: padre, eu mandei mensagem para vários padres, mas como é a folga deles, ninguém viu. O senhor pode atender? Porque isso não é padre. Não. É assim. Ninguém entendeu que o programa foi para educar as pessoas. Não. Aproveitando que o senhor tá falando de folga, vem aqui. Não, beleza. Assim, eu atendi com todo carinho. Eu sei da necessidade da pessoa lá. Ela não fez, imagina, ela não fez por mal de jeito nenhum. Era um estado crítico que realmente precisava. E eu tive que sacrificar. Sacrifiquei. Aí, depois disso, veio mais um pedido de unção dos enfermos. Aí, quando eu imaginei que eu poderia estar... pelo menos o fim da segunda-feira eu vou ter para descansar. Aí, fui jogar vôlei com o pessoal lá, com o grupo que a gente tem. Aí, recebi uma mensagem pedindo... unção dos enfermos de novo, era 7 horas da noite. Falei, nossa senhora, agora infelizmente eu não vou conseguir atender. Me perdoa, não vai dar para ir hoje. Imagina que eu tava todo sujo de areia, né, tem como que eu vou lá no hospital? Me desculpa, eu vou ter que ir amanhã. Só que a pessoa morreu. Eu não atendi. Aí a consciência, eu tenho culpa? Eu sou culpado por aquela alma que morreu sem receber a unção dos enfermos? Mas espera aí, era a minha folga. Mas eu aprendi no seminário que o sacerdote não é um homem, é um sacrifício de um homem. Eu tinha que ter me sacrificado mais uma vez. Essa é a luta interior do sacerdote. Esses são culpas que a gente fica... Eu tenho essa culpa ou não tenho? É porque aqui é outra dimensão, padre. Outra dimensão. A gente não tá falando do... eu não entreguei um documento no trabalho. Não, eu tô falando de uma alma. Se muitas vezes um médico que cuida só da parte física já carrega esses traumas, essas culpas, imagina João. Alguém que transcende a vida, né? Cuida de almas, de verdade. Eu tô responsável pela salvação daquela alma. Não é só essa vida, não. Aí a misericórdia, a gente acredita, se apega. Não, é por isso que precisa de... O sacerdote também precisa de apoio psicológico, de atendimento. Com certeza. Porque essas culpas que a gente vai carregando... Sim. São pesos terríveis. Se eu não estiver diante da misericórdia de Deus, eu vou afundar. Sim. Tem um vídeo recente, né, do padre falando sobre que os padres são humanos, né? É bem recente agora um vídeo. É interessante, me vem muito à cabeça de falar algo aqui que é sobre... Às vezes, eu sei que dá vontade, eu não sei qual é a limitação da tua mãe lá, mas ela tem uma rede de apoio, de algum modo, pelo jeito. E muitas vezes você está até honrando ela ainda mais, seguindo um trajeto que era designado para o senhor, e do que às vezes só estando ali também, fisicamente ao lado dela. Eu não sei o caso, é claro, mas eu sei disso porque eu acho que a história de muitos seres humanos... Tá aqui um amigo meu que às vezes divide, ele, a esposa, a família dele. Isso de a gente honrar os pais sem deixar de seguir a nossa devoção, o nosso trajeto, assim, porque às vezes a gente vira talvez aquele filho, aquela filha que ficou a vida inteira em casa,
cuidando dos pais, mas talvez eu estaria honrando muito mais tudo que eles viveram justamente para eu poder caminhar e... E tem uma coisa muito bonita na ordenação sacerdotal, que é o momento da unção das mãos. O bispo, ele unge as nossas mãos e amarra com uma fita. Ah. Então, depois disso, eu vou em direção à minha mãe, ela desamarra e eu dou a bênção. A primeira bênção sacerdotal que eu dou é para minha mãe. Eu não sabia disso. E essa fita fica com a mãe. Por quê? Porque, segundo um costume, uma tradição, né? Então, a mãe fica com essa fita e, quando esta mãe falecer, ela deve ser enterrada com essa fita. Porque, diante do juízo final, Deus vai perguntar, né? O que você me deu? E ela vai falar, eu te dei um sacerdote. Que lindo! Ah, é forte, né? Eu vou chorar aqui agora também. Muito lindo! Esse é o sacrifício da mãe. Que simbólico isso! Uhum. Uau, muito bom. Bom, então, já que emocionamos, aconteceu... Vamos fazer uma coisa um pouco, né? Agora pra... animar aqui. Eu acho que tá na hora. E a produção já tá me avisando que a gente não vou fazer nenhuma flexão. Tá com o tempo apertado. É o seguinte, então, uma pergunta. E aí a gente vai pro final. Pro final. Isso, fechou. Padre, é o seguinte, o senhor que é ligado ali nas internets da vida, todo moderninho, né? Já fez live, talvez. Já. Só não abre caixinha, galera. Então, não esperem. Agora é o seguinte, vamos lá. A gente tá numa live. Vamos... Imagina que a gente tá numa live, o senhor vai ter que fazer uma live com 3 desses convidados. A equipe de marketing administrativo deles ligaram e falaram, tem que escolher um aqui pra data. Qual vai ser a escolha desses 3 entre eles e qual o tema que o senhor levantaria nessa live? Nossa, que legal. Nós temos Lutero, Allan Kardec ou Felipe Neto? Nossa senhora. Boa. Eu acho que eu escolheria o Felipe Neto. Olha só. E o tema? O tema é... Minecraft. O tema... Educação de crianças. Fica aí, Felipe Neto, para você um convite agora, né? Porque é o único que tá vivo aqui. O trabalho com as crianças. Trabalho infantil. Infantil não no sentido de crianças trabalharem. Conteúdo infantil. O conteúdo infantil. O serviço à comunidade. O conteúdo infantil. Entendi, pá. Quer levantar umas perguntas pro Felipe Neto já? Não, Felipe Neto, você foi... Pra uma eventual. Você que tá assistindo, fã do padre, gosta do João aqui. Marquem o Felipe Neto aqui, por favor, não sei aonde, na edição aqui. Tem um desafio aí pro Felipe, que eu acredito que é mais pra ele, né? Rafa. Bom, gostei da pergunta, Núbia. Você gostou? Gostou, padre? Gostei, achei interessante. Porque os outros eu acho que o senhor já debate o tempo inteiro. Tô cansado de Lutero. Sim, Eu quero muito saber, já caminhando, infelizmente, para o final, a produção tá aqui avisando sobre o tempo e a gente quer ficar e quer gravar mais episódios, né, Núbia? Porque a gente tem muita coisa que não caberia aqui nesse episódio. Mas a gente sabe, e para quem tá ouvindo, assistindo, não sabe, vocês gravaram música juntos. Sim. Né? Gravamos. E Rafa... tá, fala. Não, pode falar. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu sei o que você vai pedir, mas eu queria que eles você vai querer que eles deixem o recado pro final, depois da música? Ou antes? Acho que a gente pode fechar com a música rolando. Sim, de repente vocês podem até dar uma palhinha no final dessa música, o que vocês acham. Ele trouxe o violão. É que a gente viu, vocês não viram ainda. E conta mais essa história da música de vocês. Também tem uma pergunta aqui, depois de que vocês contarem, que nós já recebemos de uma telespectadora especial. Muito bom. Letícia, ela é conhecida. Conhecida entre nós. Por acaso, Hugo faz essa pergunta pro padre. Então, já que
não responde caixinha tá ao de vivo? perguntas... Tá, não. Não, Mas é a que... gente tá gravando. Mas as coisas acontecem ao vivo. Celulares, tá? Bom, eu vou contar um spoiler. Eu já acompanhava o Padre Renan e tal. E eu tenho uma mania de sutilmente apresentar as coisas para as pessoas, ao entorno. E eu apresentei o teu perfil há algum tempo para a esposa do Rafael. Que eles têm crianças e eu senti assim no coração. Eu acho que tem aqui um... É verdade. Isso bem antes de conhecer, né? Muito lá atrás. E a esses tempos até ela comentou que já te segui, tá? E é ela, né? É, ela que mandou só... aqui. Ela tá perguntando, pergunta pro padre a diferença. Aliás, qual a diferença das músicas seculares, protestante, católica e cristã? Tá. A pergunta foi pra mim, vai falar assim. Aí, vai, João. Vai que eu vou completando. Então, quando a gente fala de música católica, a gente já pensa diretamente na música litúrgica. Ou seja, é aquela missa. Aquela música cuja a composição dela, no sentido de instrumental, a melodia e a letra, são inspiradas diretamente nos textos bíblicos, na Sagrada Escritura, ou naquilo que é a tradição da igreja. Então, são músicas para serem tocadas na missa, na liturgia, na celebração dos sacramentos e na adoração ao Santíssimo. Tá? E a música litúrgica, por excelência, vai ser o canto gregoriano e aquilo que descende do canto gregoriano, que é inspirado, o canto polifônico. Agora nós temos a música moderna também dentro da liturgia, e isso é um fator problemático, porque muitas vezes essas músicas acabam se afastando daquilo que é o litúrgico, inserindo elementos que provocam muito sentimentalismo dentro das celebrações, o que não deveria acontecer, tá? Então, isso é o canto litúrgico católico, inspirado nas Sagradas Escrituras, e o que prevalece nesse tipo de canto não são os instrumentos, mas é a voz, porque é para o povo cantar, não é para o povo sentir, se emocionar, ter arrepios. A função não é essa, mas é para cantar, é a palavra, cantando a uma só voz, ou seja, para demonstrar a unidade do corpo místico de Cristo, certo? Então, isso é a música católica. Aí, a música secular tem vários gêneros. Tem o sertanejo, tem o jazz, tem o rock, tem o pop, certo? E vai cantar sobre os sentimentos. Como tinha os trovadores na Idade Média, que fazia as suas poesias para suas amadas, hoje em dia nós temos a música secular. A música secular é porque é a música do século, do tempo, do mundo, que canta as coisas do mundo. Contemporâneo. Tá? E aí, assim, algumas músicas seculares são obras de arte fantásticas, muito bonitas, seja do pop, seja do jazz, seja, né, MPB. Algumas são, músicas de mercado. E outras são horripilantes, que ninguém deveria ouvir. São músicas muito baixas, e as letras estão cada vez piores, né? Eu falo assim que os músicos hoje em dia andam muito cansados, né? Porque estão o tempo todo pedindo para sentar. Então, a gente tem que dar uma cadeira de presente para esses músicos. Pronto. Esse corte. Perfeito. Então, assim... eu vou levar essa pra vida agora. Adotei essa. Antes da gravação ainda falamos do cachorrinho, né? Uma coisa assim. Porque pessoal em outro contexto. Sem noção. Isso é colocar coisa secular dentro da liturgia. Abominável isso.
Pessoal que quer, por exemplo, né, os pais de pet, mãe de pet, quer que a daminha de aliança seja a cadela. Aí ela falou, só falta entrar o som de só as cachorras. Né? Só falta isso. Pra completar. Pra completar. Então, entendeu? Como que a gente não imagina essa cena? É que vem a cena, né? É impossível. Produção, coloca... Aí a música gospel é uma música que também pega muita referência da Sagrada Escritura, só que o estilo dela é muito parecido com o pop. A Whitney Houston era uma cantora gospel, aquele estilo de música, né? Aquelas notas altas, Celine Dion, Mariah Carey, você vê que elas têm música gospel secular. E muitas delas tiveram aquela vivência na igreja, começaram a cantar na igreja. Nas comunidades lá. E vice-versa. Então elas pegam muito aquela coisa das notas, das high notes, né? Que é aquela gritaria e tal. Quase cai alguém do lado. Sim. É uma coisa bastante estridente. Mas que... Então, aqui no Brasil, nós temos a Damares, Aline Barros, Diante do Trono. E hoje tem o tal do worship, que já é uma música que eu acho, e o João vai poder falar até melhor do que eu, porque é músico, o que está acontecendo? O worship é uma música que não prioriza tanto a letra, que o negócio dela é mais o melódico ali, os instrumentais, e você vê que o intuito é emocionar. E ser repetitivo ao extremo dentro daquele tipo de acorde que gruda na pessoa e para causar emoções. Aí eu pego e falo assim, bom, hoje em dia, se é assim, acaba que o louvor não se difere em nada de um show do Coldplay. A mesma emoção que você sente num culto, você vai sentir no show do Coldplay. E daqui a pouco é do demônio também, né? Assim, mas a questão é... Porque daí eles não vão falar que é do demônio. Eles vão falar que é a ação do Espírito Santo. Sim. Que é o Espírito Santo que tá curando. Sim. Não tá curando nada, a pessoa tá tendo uma crise de histeria ali. Entendeu? É isso aí, padre. Muito bom, adorei. E falar também que muitas pessoas confundem os locais de cada uma. Mais importante até do que o padre falar o que é cada uma, é as pessoas entenderem que cada coisa tem no seu lugar. É isso que eu mais captei aqui também. Porque assim, tem muita gente que participa de grupo de oração, participa de missa, e na missa quer tocar o worship, quer tocar a música animada, quer tocar um forrozinho e tal, e não é o lugar. Como disse o padre, a música litúrgica por excelência é o canto gregoriano. Isso implica que quanto mais for parecido com o canto gregoriano, melhor a música é para a liturgia. Então, mesmo se você for tocar uma música de religiosidade popular, que você pode encaixar alguma coisa, você tem que se atentar de como você vai tocar isso dentro da liturgia. Isso tem a ver com a liturgia? Isso faz parte da liturgia? Porque tem muita gente que, infelizmente, a gente toca em algumas missas por aí, que tiram algumas coisas da própria cabeça, inventam e segue o baile. Não estão nem aí. Muitas pessoas também falam assim, a igreja não nos ensina como tocar a missa. Mas a verdade é você que não procura. Pra variar, cadê o segredinho? Mágico, né? Todo mundo quer. Porque tá tudo escrito. Você vai olhar nos documentos da igreja, a igreja fala como você deve tocar a Santa Missa. Você que não procura saber. Sim, claro que muitas pessoas precisam ser formadas, porque não vão ter o acesso a esses documentos, porque são um pouco mais difíceis, né? De serem lidos e tal. Mas voltando para cada coisa no seu lugar. Então a pessoa tem que entender que no grupo de oração é uma coisa e na missa é outra. Esse é o princípio mais básico de você separar. Não adianta você querer tocar, sei lá, Colo de Deus. Colo de Deus tá muito famoso hoje em dia. Na missa, na liturgia. Não cabe na liturgia. Mas no grupo de oração, legal, você quer fazer uma animação, o pessoal dançar, se unir ali. Claro. Super válido. Você também não vai cantar um gregoriano pra animar um grupo de oração e fazer uma dancinha. Para as crianças de 5 anos. O canto gregoriano é pra adorar a Deus também. Muita gente usa o canto gregoriano
para fazer diversas coisas que não é a finalidade também. Entendeu? Excelente. E a questão que o padre falou sobre o sentimentalismo. A gente vê muito que o sentimentalismo realmente afeta muito, tanto na missa e nos grupos de oração que a gente tem. O problema é, o sentimentalismo por si só é uma coisa... Buscar os sentimentos das pessoas é uma coisa errada? Depende, eu penso. Porque à medida que você gera um sentimento na pessoa, mas aquilo vem com alguma verdade da fé... O problema é o sentimentalismo pelo sentimentalismo. Não como um meio, mas como um objetivo final. Aí dopamina. Porque tem muita gente que, infelizmente, vai fazer uma pregação, vai cantar, e o objetivo da pessoa não é que quem tá ouvindo se converta, não é que quem tá ouvindo sinta uma experiência com Jesus. Mas eu só vou ficar feliz cantando uma música se você chorar. Eu só vou ficar feliz se eu cantar uma música se eu vi que você tá arrepiando ou se você tá se tremendo. Aí tá ungido. Se não fez chorar, não tá ungido. Se eu fazer uma pregação e ninguém chorar... Eu tô ungido, porque eu fiz ela chorar. Pra mim foi uma derrota se eu não conseguisse. Se eu cantar aquela nota e ninguém cair estatelado no chão, não serviu. Vamos pro próximo. Entendeu? Então, o sentimentalismo pelo sentimentalismo é uma coisa muito maléfica pra gente. A gente trazer vazia. Trazer os sentimentos das pessoas para que elas se abram mais, para ouvir uma verdade. Aí você consegue usar isso como um meio, como uma arma das armas que a gente tem, né? Por isso que muitas vezes, quando eu vou fazer uma pregação na comunidade, eu gosto sempre de abrir com uma oração, um pouco mais, fazer uma música, talvez uma música mais worship, né, que o pessoal fala, fazer uma pregação catequética e finalizar com uma oração. Ah, que legal. Por quê? Porque eu consigo dar ao povo o que ele quer, que é um pouco mais de emoção, cantar, louvar, e consigo, à medida que eu abrir essa porta, né, com uma chavinha esperta ali, eu consigo atingir mais facilmente o entendimento da pessoa, o intelecto dela, para ela conseguir absorver esse conteúdo que eu vou passar, né? Porque não adianta também você chegar para um monte de jovem que tá com a cabeça totalmente viciada em dopamina, totalmente estragada e desordenada, você quiser fazer uma pregação toda muito séria, assim. Não, vai distanciar uma hora sem parar. Não vai conectar, né? Eles não vão prestar atenção no que você tá falando. Tipo, agora a resposta sua acabou, já tá terminando. O bom, né? É bom ter melancólicos na conversa. Eles são complexos. Aquela senhora que tomou o microfone? Eu tenho paciência pra quem tá começando. Vem. Bom, e caminhando, antes de você, então, nos agraciar com o violão daqui a pouquinho. Mostrando a música que foi criada pelos dois, criada Foi pelos ele dois. que compôs. Compôs e cantam juntos, é isso? Isso, Que legal. A gente quer fazer um último desafio, 1 minuto pra cada. É o seguinte, qual que é a câmera que tá pegando eles? Essa daqui? Essa é a câmera, Então vai, você sabe qual é o desafio. O desafio é 10 em 10. Isso. Isso. Não tem 10. Não isso. Não tem 10. É o... Isso, é 10. Entendemos. Isso aí. O desafio 10 em 10 funciona assim. O padre, o João, olhando para a câmera de vocês, que é essa que está aqui do meu lado, vão dizer como se vocês estivessem falando para a sua versão de 10 anos atrás, uma mensagem. E... Nossa. Que ofenderia essa pessoa. Uma mensagem. Ô, querido. Tipo isso. E uma mensagem pro Padre Renan de 10 anos à frente. Deixa um recado pra ele. 2035. Nossa, que difícil. Bem-vindos! Tá. Então. Daqui 10 anos, quanto de cabelo vai sobrar? Pra trás. O que você... Pro Renan de 10 atrás, tava com uns 20 e pouco lá. O que você conta pra ele? Então, você achava que ia ser jornalista, mas sua comunicação deveria transcender ainda mais. Você vai ficar com bastante medo de tomar essa decisão, mas saiba
que foi a decisão mais acertada de toda a sua vida. Então, coragem e vá em frente. Você não vai se arrepender dessa decisão. Vai doer bastante, você vai chorar muito, vai sofrer muito, mas vai valer a pena cada segundo. Então, não desista. Vá em frente. E, agora o Padre Renan do futuro. Deixa um recado pra ele. Tá, se você estiver vivo daqui 10 anos... Deus quiser. Se Deus quiser. Eu espero que consiga, então, ter desenvolvido um apostolado cada vez mais firme e sólido e forme todos esses que você gerou agora na fé, estejam plenos na caridade daqui 10 anos. Então, não desista de ninguém. Vá atrás até da última ovelha, né? Tá com as 99, mas não desista daquela 100ª que às vezes dá uma escapada. Vá atrás de todos. É isso. Será que deu certo? Desafio cumprido? Muito. Muito, né? Muito. E agora o João. Vai, João. João agora eu tô com 27, quase 28, então eu tava saindo e chegando na faculdade lá em Medianeira. Então quero falar, João, você se meteu numa boa. Sua vida vai ser bem difícil nesse momento, mas vai valer muito a pena no lugar que você tá hoje. Você vai passar por um momento difícil, não precisava ter passado por tanto. Talvez você aí que tá me ouvindo passe por menos dificuldade. Mas acredite que o trabalho que você desempenha hoje, a missão que você desempenha hoje, te deixa plenamente feliz. E plenamente bem de verdade. Porque estar bem não é estar somente feliz, mas é estar com Cristo. Isso é o mais importante. E o João daqui 10 anos, o que ele quer ouvir, será? Daqui 2 anos... João, eu te fiz uma coisa muito boa essa semana. Eu comecei o tratamento para calvície, então você vai ter cabelo. Muito bom. Fechou muito bem. Mas espero que você continue com a sua missão e que você não desista, porque a gente sabe que tem dia que você acha que você é um gênio, tem dia que você acha que você é um idiota, mas continue firme, porque mesmo nas suas incertezas, mesmo nas suas dificuldades, você sabe que da mesma maneira que Jesus mudou sua vida, você mesmo que bem fraquinho, bem pobrezinho, bem ruinzinho, mas você ainda ajuda esse mesmo Jesus a chegar na vida de algumas outras pessoas que precisam dele. Uau, muito amém, bom. Amém. E sabe o que é mais legal? Que daqui a 10 anos, o João, de daqui a 10 anos, e o Padre Renan, de daqui a 10 anos, vão assistir no YouTube, vão ver lá. Nossa, julho de 2025, meu primeiro podcast, lá em 2035, né? E vão deixar um comentário também, porque eu tô falando com vocês dois de 10 anos. Deixem um comentário aqui no YouTube. Vindo do futuro. Vamos deixar agora também, né? A gente vai comparar os comentários. Sim. Mas o legal do podcast é isso, né? O videocast. É o registro que fica. Então a gente gosta muito disso, de finalizar assim, porque fica um registro para daqui a 10 anos a gente poder comparar, né? Onde a gente estava há 10 anos atrás, não é um desafio, né? Quando a gente fala sobre isso. Então é muito legal. E a gente sempre fica muito tocado com as histórias hoje... E é sempre imprevisível. Então a gente... Assim, eu falando aqui, estou muito feliz com que bom. Esse papo. Acho que... Muito obrigada. O próximo episódio também promete. Né? Nem vejo a hora. Tem muito assunto. Vamos tocar uma música para fechar, então? Onde que tá? O violão, produção. Vou pedir para a produção trazer e vou pedir para o padre. Eu percebi que o padre queria falar alguma coisa. Deixa também as redes sociais, além de falar o que vocês... Perfeito. Né? Deixa suas redes sociais, conta pra gente onde as pessoas podem encontrar, podem acompanhar. Então, primeiro eu queria desejar sucesso para vocês, obrigado. Nos conhecemos, que seja o começo de uma grande amizade e parceria, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos, que o Pátio Cast, sabe que
tinha a história lá do Pátio dos Gentios, que era onde todo mundo se encontrava e tal. Olha. E foi onde São Paulo foi pregar. Então, fazendo as vezes de São Paulo, tô vindo aqui anunciar o Cristo ressuscitado no Pátio Cast. Muito legal isso. Eu não sei o que eu faço mais. O que eu faço? E aí, para que mais pessoas possam conhecer esse Cristo ressuscitado, convido a sempre estarem sintonizados na Rádio Bom Jesus, FM 92.7, nas nossas redes sociais. E sigam a rádio, tá bom? O meu perfil é fechado, lá não tem muita coisa interessante. No segundo episódio a gente fala disso, galera. Tá, mas sigam lá as redes sociais da Bom Jesus FM e também do João Vargas. E o programa de segunda a sexta, das 10 às 11, é isso? Isso, o programa de segunda a sexta, às 10 às 11, na Rádio Bom Jesus. Escreve aqui se você já é ouvinte, por favor. Ouvinte, dá pra ouvir online e... Tá no podcast, aliás, tá no Spotify, no YouTube, tá nas plataformas. E qual é a sua rede social, João? O meu é @joão.vargas1. Estamos chegando aí no Instagram 200 mil. Ó. Com a sua presença. Eu dei uma carreira pra ele também. Não, isso aí. Depois que eu comecei a andar com o Padrão. Olha, colamos agora. Não, e a produção ainda colocou aqui, pra não deixar de falar. Boa. Você que tá ouvindo, se não compartilhar esse episódio, o que acontece, Núbia? Você vai ter que assistir 10 vídeos do João seguidos como penitência. Exato. E uma benção do Padre Renan com a mão esquerda. É pesado. Boa. Acidentes acontecem. Isso acontece. Muito bom. No próximo episódio vem aí. Que maravilha. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Que bênção ter tido vocês aqui. Que enriquecedor também. Papo leve, divertido, muito bom. Tenho certeza que horas e horas a gente ficaria conversando muito e trocando ideias. Obrigado. E o nome dessa música é... Vem Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vamos cantar só a primeira parte? Vamos. Então tá. Pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente espera vocês no próximo. Deixem um like e não deixe de seguir a gente nas redes sociais também. Nas redes sociais, pois é. @pati.studios, @Núbia Celhos. Um beijo. Até a próxima. O Espírito Santo está aqui, nesse lugar, vem pra iluminar, todo o meu ser, me fazer viver no teu amor, Senhor. Não mais serei escravo da dor. Hoje eu sou livre no Senhor. Vem Espírito de Deus, meu coração sedento está no teu poder. Vem Espírito de Deus, meu coração sedento está no teu poder.